Palavra para a gente meditar, estudar. Eu vou pedir, tem como diminuir só um pouquinho para mim, o microfone? E convido você, abra sua Bíblia, João capítulo 4, e o versículo 34. João capítulo 4, o versículo 34. João capítulo 4, o versículo 34. João capítulo 4 e o versículo 34. Todo mundo achou? Amém. Joãozinho, aumenta só um pouquinho. Convido você a fechar os seus olhos e vamos pedir a iluminação do Papai do Céu. Feche teus olhos. Amantíssimo Deus, essa noite viemos na sua casa ouvir a sua voz. Vamos estudar a sua palavra. Fale ao nosso coração e possamos também estar disposto a colocar em prática tudo aquilo que vamos aprender aqui. Amém. Abençoe o teu povo, abençoe a tua igreja. É no nome de Cristo Jesus que nós pedimos. Amém, Senhor. Amém. João capítulo 4, no versículo 34, diz o seguinte. Acompanhe aí. Disse-lhes Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então Cristo disse aqui que a sua comida consiste em fazer a vontade do Pai e fazer a sua obra. Queria compartilhar com vocês aqui e dedicar também um tempo aqui para a gente compreender o que é fazer a vontade do Pai. E a gente vai ressaltar aqui o ponto da missão. Trabalhar um pouquinho aqui sobre a missão. A missão que Cristo concedeu a você, a cada um de nós. Mas nós podemos cumprir a missão, todavia não fazer a vontade do Pai. Pode alguém pregar o Evangelho, mas não estar pregando o Evangelho conforme a vontade do Pai? Pode. Pode sim. Então, Cristo aqui, o contexto aqui desse texto que nós lemos aqui, está aqui no contexto também da mulher samaritana. Os discípulos tinham saído, eles tinham saído para buscar, achar comida, comprar comida. E de repente Jesus ele começa a dialogar com a mulher samaritana. Ele prega o Evangelho para ela. E de repente, quando ele estava ali pregando o Evangelho para aquela mulher, o grupo chega. E o grupo chega com alimento. E Cristo ele ressalta o seguinte: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar também a sua obra. Mas o que é fazer a vontade do Pai? E como nós podemos pregar o Evangelho de acordo com a vontade do Pai? Porque nós podemos pregar o Evangelho, todavia não conforme a vontade do Pai. Eu queria convidar você, abra sua Bíblia, Mateus capítulo 7, do versículo 21 até o versículo 23. Vou ressaltar um ponto aqui também, que ele é muito relevante para a gente. Veja o que Cristo ele vai falar para esse grupo. Todo mundo encontrou aí? Mateus capítulo 7, do versículo 21 e até o versículo 23. Diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está
nos céus. Muitos, naquele dia, hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura, não temos profetizado em Teu nome? E em Teu nome não expelimos demônios? Em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticai a iniquidade. Então, veja que ponto tão relevante para a gente aqui. Cristo diz assim: nem todo que diz Senhor, Senhor, vai entrar no reino dos céus. Unicamente aquele que faz a vontade do meu Pai. E ainda diz assim: vai ter um grupo que vai chegar perto de Cristo e vai dizer assim: mas Senhor, como assim? Não está dizendo que eu não vou entrar no céu, que a gente não vai entrar no céu. A gente pregou em Teu nome, a gente expeliu o demônio em teu nome, a gente curou em Teu nome. E a Bíblia diz que Cristo vai falar para esse grupo: apartai-vos de mim, aquele que pratica o quê? Iniquidade, pecado, que vai contra a lei de Deus. Mas tem um grupo aqui, você está entendendo? Tem um grupo aqui que está pregando, mas não fez a vontade do Pai. Mas como nós podemos fazer a vontade do Pai? Porque esse grupo aqui que Mateus está relatando aqui, o grupo pregou em nome de Deus, pregou no nome de Cristo, mas segundo Cristo, não fez a vontade do Pai. Mas o que é fazer a vontade do Pai? Como nós podemos pregar conforme a vontade do Pai? Porque nós podemos, a gente pode também estar enganado, achar que está realizando a vontade do Pai e naquele dia também descobrir que não está fazendo a vontade do Pai, que está pregando conforme a nossa vontade, daquele jeito que a gente acha que é certo e não está realizando a vontade do Pai. E a pior coisa que existe é estar enganado. Imagina você que comprou uma passagem para o estado de São Paulo e de repente você chega em Manaus. Imagina a tristeza, ter percorrido todo o percurso, mesmo alguém ter te falado, alguém ter te avisado, ter te dado a orientação correta, de repente você chega em Manaus achando que está em São Paulo. Imagina, você vai ter que gastar novamente, vai ter que fazer todo o trajeto. Isso vai trazer algumas dificuldades para você. Porque o pior cego é aquele que não quer enxergar. E o pior surdo é aquele que não quer ouvir. Mas como nós podemos fazer a vontade do Pai? Eu queria ler mais um texto com você para a gente entrar nesse assunto, para a gente aprender como a gente pregar o Evangelho conforme a vontade do Pai. Abra sua Bíblia. Atos, capítulo 8, o versículo 1 e o versículo 4. Aqui tem um ponto que eu queria enaltecer com vocês aqui. Livro de Atos, capítulo 8, o versículo 1 até o versículo 4. Atos, capítulo 8, o versículo 1 diz o seguinte: e Saulo consentia na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, veja a palavra, a frase aqui, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. O versículo 4, lá dizia todos, exceto os apóstolos. O versículo 4, entre mentes, os que foram dispersos, iam por toda parte pregando a palavra. Então, aqui está uma palavra-chave, e todos, exceto os apóstolos, iam por toda parte pregando a palavra. Então, qual que é a vontade do Pai dentro da pregação do Evangelho? Como nós podemos fazer
a vontade do Pai e pregar o Evangelho de uma forma que está de acordo com a vontade do Pai. A vontade do Pai é que todos estejam envolvidos na missão. Todos. Nós não podemos apenas envolver um grupo. A gente tem que envolver todo mundo. Esse Evangelho, ele foi confiado a nós. E a missão, ela precisou de uma igreja. A missão, ela precisou de mim, precisou de você, precisou da igreja. E o projeto de Deus, o plano de Deus é envolver todos. E um plano, um projeto que não envolva a igreja, que não envolva pessoas, não está fazendo a vontade de Deus. Pregar o Evangelho e não envolver a igreja, e não envolver todos os irmãos, é o mesmo que não está fazendo a vontade do Pai. Então, a vontade do Pai é que você se envolva, que todos, não importa que você ache que você é uma pessoa simples, uma pessoa humilde, uma pessoa que não tem capacidade, Deus deu um dom para você, e você tem que usar o dom que te deu para pregar o Evangelho, para levar a palavra. E se a gente usar outro método que não seja envolver a igreja, a gente não está fazendo a vontade do Pai. Vou dar um exemplo, que o exemplo também é relevante para a gente pregar o Evangelho. A gente chamar aqui um grupo de obreiros e a gente trazer aqui no distrito. E o grupo aqui vem, dá estudo bíblico, prega a palavra, prega o Evangelho e depois o grupo sai. É muito relevante a gente usar os obreiros. Mas se a gente não envolver a igreja, deixar a igreja apenas observando, a gente não vai estar fazendo a vontade do Pai. Porque para a gente fazer a vontade do Pai, a gente tem que usar o obreiro, mas a gente tem que envolver a igreja também na missão. Porque se a igreja ficar apenas assistindo, observando, esse não é o plano de Deus. E o plano de Deus é que você se envolva com o seu dom, com o seu talento, cada um de nós se envolver na pregação do Evangelho. Então, um estudando a Bíblia, outro talvez fazendo um bolo para abrir ali uma porta, abrir um coração, para que a pessoa possa estar acessível àquilo que você deseja transmitir. Mas infelizmente hoje muitas pessoas estão só observando, enquanto um grupo pequeno está pregando o Evangelho. E se a gente for fazer uma cotação, talvez 5% da igreja está envolvido na missão. E o propósito de Deus é que todos, eu vou falar aqui também, no particular, no individual, o propósito de Deus é que você se envolva na pregação do Evangelho também. Use o seu dom, porque Ele vai te capacitar. Ele quer te usar para que você possa salvar, pregar o Evangelho, porque esse é o método de Deus. É envolver todos. É envolver também ali, é envolver o advogado, é envolver também o agricultor, é envolver também quem trabalha no mercado, quem trabalha também tem uma loja, quem tem uma empresa. Usar todos para pregar o Evangelho. E tem um grupo também que é mais simples da igreja e acha que não tem talento, acha que não tem dom, que não tem como fazer nada na igreja. A gente tem que envolver esse grupo também. A gente precisa envolver esse grupo. E Ellen White, ela tem um texto que eu gosto muito, que ela diz o seguinte, Testemunhos Seletos, volume 3, e a página é 293, diz assim, se cada adventista do sétimo dia houvesse feito o trabalho que lhe foi confiado, a igreja tinha crescido mais. Ela diz assim, se cada adventista do sétimo dia estivesse fazendo a sua parte, a igreja tinha crescido muito mais.
Mas infelizmente muita gente só está observando. Muitas pessoas estão só apenas assistindo o culto e não estão envolvendo na pregação do Evangelho. Agora, por que é importante a gente envolver todos na missão? Porque esse é o plano de Deus, porque essa é a vontade de Deus. E sabe por que a gente tem que envolver todos na missão? Ellen White, ela responde, eu queria compartilhar esse texto com você. Está o desejado de todas as nações. Página 142. Ela disse o seguinte: Deus poderia haver realizado o seu desígnio de salvar pecadores sem o nosso auxílio. Mas, todavia, entretanto, a fim de desenvolvermos um caráter semelhante ao de Cristo, é-nos preciso partilhar da sua obra. Está entendendo o que Deus está dizendo para você essa noite? A serva do Senhor, Ellen White, ela disse que Deus poderia ter pregado o Evangelho usando outro método, mas o método que Deus escolheu foi usar pecadores, como você, como a minha pessoa também, para pregar o Evangelho, a fim que o nosso caráter ele possa desenvolver, que a gente possa crescer espiritualmente, porque se a gente não envolver as pessoas na missão, elas não vão crescer, as pessoas não vão se desenvolver. Por isso que a gente tem que envolver todos, porque Deus poderia ter usado outro método, Ele poderia ter usado os animais, Ele usou uma jumenta para falar com Balaão, Ele fez a jumenta falar. Deus poderia ter usado os animais, mas não, esse não é o método de Deus. Mas imagine você, se Deus tivesse usado os animais. Imagina se lá na sua casa tivesse chegado um jumento lá, e o jumento tivesse aberto a palavra diante de você. Imagine se na minha casa chegasse lá um animal lá e falando do Evangelho para mim, eu iria ficar espantado. Mas esse não é o método de Deus. Deus poderia ter usado também as pedras, as coisas inanimadas. Deus poderia ter usado, mas esse não é o método de Deus. O método de Deus é você, é a igreja, é usar pessoas, é envolver todos na missão. E se a gente não se envolve na missão, a gente está trilhando o caminho da perdição. Porque pregar o Evangelho é uma bênção para a nossa vida. A gente não somente beneficia a pessoa que vai ouvir, mas o maior beneficiado sou eu. Quando eu saio para pregar o Evangelho, a minha fé, ela cresce, ela é desenvolvida. O Espírito Santo ele vai capacitando cada um de nós. Talvez você olhe assim, mas pastor, eu não tenho capacidade, mas Deus chama mesmo os incapacitados. Chamou Pedro para pregar o Evangelho. Veja o que Pedro fez nas mãos do Senhor. Ele quer te usar, Ele quer usar todos nós, quer usar a sua igreja. Ele quer usar o André, o Claudinho, quer usar o Genesi, a Adriana, você. Ele quer usar todos nós, você, Joel, a Ruth, quer usar todos nós, só que a gente tem que se colocar à disposição de Deus, para que a gente possa pregar o Evangelho. Você nem imagina aonde você é capaz de chegar pelo poder de Deus. Deus quer te usar você para pregar, para salvar pessoas, para salvar os drogados, para salvar os bêbados, salvar também advogados, chamar também o médico. Deus quer usar vocês. Mas pastor, como eu vou pregar para o médico? Se Deus foi capaz de usar uma jumenta para pregar para o profeta, Deus é capaz de usar você também. Só que você precisa se colocar nas mãos de Deus, porque o método de Deus é você. Você é a mão de Deus, você é a boca de Deus. Nós somos a extensão de Deus para salvar pessoas. Só que muita gente não entende isso, não se envolve na pregação do Evangelho e está deixando de crescer e vai perder a salvação. Porque o método de Deus é usar você. Essa é a vontade de Deus. E eu, como pastor dessa igreja, se eu usar outro método que não envolva a igreja, eu não estou fazendo a vontade do Pai.
não estou fazendo a vontade de Deus. Por isso que você precisa se orar. Você precisa começar a orar, Senhor, orar por 5 pessoas. Começar a orar, Senhor, me mostre as pessoas que o Senhor deseja salvar. Para o Senhor me usar, para que eu possa falar do teu amor. Falar da tua palavra para elas. E assim Deus vai te mostrar. Eu já vi tantas pessoas dando testemunho, dizendo assim: eu não me envolvi em dar um estudo bíblico, em pregar o Evangelho, falar do amor de Cristo para ninguém. Mas a minha vida estava morna, desanimada na igreja. Não sentia prazer. Parece que a minha vida estava morta dentro da igreja. Mas comecei a orar para que Deus colocasse pessoas em contato comigo. E quando eu comecei a fazer orar, Deus enviou as pessoas. E comecei a falar do amor de Deus, ensinar a palavra para essas pessoas. Você quer crescer na igreja? Você precisa pregar o Evangelho. Porque a pregação do Evangelho é uma ferramenta para Deus salvar a igreja também. Salvar pessoas, mas também para manter também a gente em Cristo. Para que a chama da fé ela possa estar acesa. A gente precisa pregar o Evangelho. Muitas pessoas estão deixando a igreja. Muitas pessoas estão se apostatando da igreja. Às vezes muitas pessoas vêm para a igreja, aceitam o Evangelho, mas muito em breve deixam a igreja. E às vezes a gente pensa assim: não, foi falha no momento que deu o estudo bíblico, não ensinou direito, a pessoa não estava preparada. Pode acontecer. Pode acontecer alguma falha. Mas sabe por que muitas pessoas estão deixando a igreja? Gente que compreendeu a mensagem adventista, é porque vem para essa igreja e fica apenas no banco, apenas consumindo e não produzindo. E se a gente só consome e não produz, se a gente não se envolve na pregação do Evangelho, é questão de tempo a gente vai deixar essa igreja. E a gente precisa. E eu faço um apelo aqui ao Genesi, faço um apelo ao Claudinho, faço um apelo a você também, para que vocês possam pregar o Evangelho. Mas não somente vocês precisam envolver a igreja, envolver outras pessoas. Pegar uma pessoa e falar assim: você vai me acompanhar no estudo bíblico, vai sair no sábado à tarde, meio de semana também, para visitar, para orar, para pregar o Evangelho. Se vê uma pessoa que está desanimada, você possa chamar essa pessoa a se aproximar de você, para que você possa ajudá-la a se desenvolver. Porque se você não ajudar, não envolver as pessoas na pregação do Evangelho, é questão de tempo, elas vão abandonar também a igreja. Porque a pregação do Evangelho, ela também aquece a nossa fé, ela nos aproxima cada vez mais de Cristo. E cada vez mais a gente vai recebendo o Espírito Santo, né? Ele vai capacitando também para a gente falar o amor de Deus para as pessoas. Ellen White, ela diz também que a gente tem que usar também a pessoa humilde. Tem pessoas que ela vem da igreja, a pessoa humilde, a gente acha que essa pessoa não tem dom para pregar o Evangelho. Essa pessoa a gente precisa envolver essa pessoa. Senão essa pessoa, questão de tempo, ela vai deixar a igreja também. Deus quer te usar, André. Quer usar você, gente. Se aproxima do Claudinho, se aproxima do Genesi. Comece a falar do amor de Deus para as pessoas. Quer usar você também, Jonas. Não somente no som, Ele está te usando também. O teu talento aí no som tem sido de grande relevância. Tem sido muito pertinente também aí no som, na sonoplastia. Mas Deus quer ir além. Você precisa dar a segunda milha. Joel, Ruth, sair na rua, pregar o Evangelho, visitar, orar com as pessoas. Isso vai ser uma bênção para a vida de vocês. Eu queria, tem mais um texto com vocês aqui. É Mateus capítulo 28. Mateus 28, e o versículo 19 e o versículo 20. Mateus capítulo 28,
o versículo 19 e o versículo 20. A Bíblia diz o seguinte: veja o chamado de Cristo, a ordem de Cristo, para mim e para você também. Diz assim: essa ordem ela foi dada para os discípulos, mas já ecoa através dos séculos e chega até nós, chega até você, chega até a igreja. Diz o seguinte: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, essa é a ordem de Deus para mim e para você. Muita gente acha que a ordem de Deus aqui é o ide, mas a ordem de Deus aqui é fazer discípulos. É você fazer discípulo. É você ensinar a palavra, ensinar outra pessoa a guardar tudo aquilo que Cristo te ensinou. E como nós podemos fazer discípulos? É indo. Os outros verbos aqui também, eles orbitam aqui diante da ordem de fazer discípulos. Então esse é o chamado, essa é a ordem de Deus. É para a gente fazer discípulo. Se você for em João capítulo 1, versículo 40, não precisa ler. A Bíblia diz que André achou o seu irmão. Ele pregou o evangelho para Simão, para Pedro. Mas a Bíblia diz, ali tem um verbo ali que eu gosto muito, achar, o verbo achar. A Bíblia diz que André achou o seu irmão. A gente só acha o quê? Aquilo que a gente procura. Se a gente não estiver procurando, a gente não vai achar nada. E para a gente também achar pessoas, a gente precisa procurar. A gente precisa sair desse ambiente. A gente veio aqui para adorar, para louvar o nome de Deus, para crescer a nossa fé. Mas a gente também precisa sair além desse ambiente e procurar as pessoas, os filhos de Deus que estão também aqui nessa cidade. E tem muita gente sofrendo em busca de Deus. Tem muita gente com a vida totalmente acabada, completamente laçado pelo vício. Muita gente com o casamento se acabando. E muita gente com o coração acessível a Deus. E a mão de Deus, a boca de Deus é você. E Deus quer te usar para você pregar o Evangelho, para você fazer novos discípulos. Mas fazer novos discípulos também não é fácil, dá trabalho. Precisa gastar tempo. E muita gente não está disposto a gastar tempo. Mas esse é o método de Deus. É esse método, usar a igreja e envolver todos na missão. Quer fazer a vontade do Pai. O problema nosso é que a gente tem muito crente, todavia poucos discípulos. Gente que está disposta a sair em busca de novas pessoas. Mas a gente está resumindo a nossa vida em apenas ouvir sermão, de casa, na igreja, da igreja até a nossa casa. Isso é apenas ser crente. Mas a gente tem que ir além, ser um discípulo, discipular as pessoas, falar do Evangelho, gastar tempo. A gente precisa se aproximar das pessoas, desejando fazer o bem, porque esse é o método de Cristo. Cristo se aproximava das pessoas, atendia a necessidade, Ele amava, preocupava com a necessidade das pessoas. O problema nosso é que a gente quer encontrar com as pessoas, a gente já quer trazer a pessoa para a nossa igreja, a gente já quer
a gente já deseja converter as pessoas. A gente precisa atender essa necessidade, demonstrar amor e depois pregar o Evangelho, falar da palavra. A gente precisa cuidar das pessoas. As pessoas estão carentes, desejando amor, atenção, carinho. A Bíblia diz aqui que André pregou para Simão. Simão provavelmente também morava em Betsaida. Quem mais a Bíblia relata que era de Betsaida? Filipe. Provavelmente foi Simão e André que pregaram o Evangelho para Filipe. Provavelmente. E depois Filipe se converteu e ele pregou para quem? Para Natanael. E Filipe ele foi pregando para muitas pessoas. Esse é o método de Deus. É usar cada um de vocês. Você prega para um, esse um prega para outro, depois esse outro vai pregando para outro, vai fazendo discípulo, e a obra de Deus vai crescendo. É a mesma coisa que um poste de luz. A gente não tem apenas um poste de luz na cidade. A gente tem muitos. É isso que nós precisamos também. Colocar um poste de luz em cada lugar aqui dessa cidade, para que o Evangelho de Cristo possa ser espalhado aqui e as pessoas possam ouvir o Evangelho de Cristo e aprender da palavra. Você é um poste de luz. Deus quer te usar para você levar o Evangelho a outras pessoas, fazer discípulos. Mas infelizmente, Ellen White ela disse outro texto também que eu gosto muito, que está aqui, Desejar por todas as nações, a página 195. Todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como um quê? Missionário, como um evangelista. Deus não me chamou, nem te chamou para a gente ficar aqui só apenas observando e avaliando se o sermão foi bom, se o culto foi bom, se agradou ou não agradou. Deus quer ir além com você. Ele quer te usar para pregar o Evangelho, para salvar pessoas. E você vai ver como a tua fé ela vai crescer. Você vai ver que a tua vida espiritual ela vai para outro patamar. Isso é o chamado de Deus. Mas infelizmente a gente